Olá, pessoal, está no ar o canal Segredos do Mundo. Hoje nós estamos com a presença do Disseu Klemba, o ufólogo do Paraná. O assunto aqui hoje é: os estudiosos investigam a aparição de um ser alienígena em Ponta Grossa. Tudo bem, Dirceu? A terceira vez? Grande prazer, amigo. Olá, olá, Eduardo, tudo bem? Tudo bem. É uma satisfação imensa estar aqui no canal, o canal que me deu o Sim, primeiro apoio aí com isso. participações em lives. Foi o primeiro canal aí que eu participei, trazendo aqui a história dos mistérios da cidade de Ponta Grossa, né? Onde nós já Sim, falávamos lá naquela época, há mais de 2 anos, acho, já, né? Onde a gente já sim. falava que Ponta Grossa é uma cidade com muitos mistérios, e estamos mais uma vez aí com mais deste mistério aí, que pode, talvez futuramente, se tornar um dos maiores casos, assim, com registros oficiais, né, reconhecidos, tudo que nós já temos por aí, né? Então a gente está trabalhando, fazendo o nosso trabalho com muita Sim. responsabilidade, com muito critério, do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, para que não fique nenhuma dúvida, né? E se comprovado o caso, ótimo. E se a gente conseguir dizer que não aconteceu, também ótimo, por quê? Porque nós estamos fazendo uma investigação. Isso que é importante, né? Importante também você estar recebendo apoio de vários ufólogos no Brasil, né? Não só do Brasil, mas a gente tem com a gente aí o Ah, sim. pessoal de fora também, pessoal do Canadá, pessoal da Espanha, Olha, que são representantes aí, que são representantes da MUFON. Nós temos também o sim, pessoal da LASO, que está junto com a gente aí, né? O Roberto, sim. Sandro, acho que é Sandro o nome dele também. Sandro, Não, Wilson. Wilson, Wilson. Wilson, Ah, Roberto, Wilson. Nós temos aí o pessoal do Uruguai, né? Inclusive amanhã estamos aí para confirmar a possibilidade de ter uma live com o pessoal do Uruguai, né? Onde eles estarão sim. falando aí Uruguai, Argentina, Chile, Olha, Peru, Peru, Venezuela e talvez até chegue até o México, onde a até o gente vai estar México. falando sobre essa investigação aí, é, Legal. que já, na verdade, ninguém, já não é uma questão já mais discutível se aconteceu ou não, né? O que nós estamos investigando, finalizando as investigações para que a gente possa emitir um relatório Sim, que diga assim, olha, aconteceu isso, isso, isso. isso. Uhum. Vamos então à pesquisa, é isso? Vamos lá, vamos colocar aí o caso aí para a gente contar um pouco sobre esse caso, como é que aconteceu, né? É, é compartilhar a tela, né? É isso, né? É só colocar, já está aí, né? Só você Sim. aceitar ela. Não é essa parte. É só você subir o material que está aí, aceitar aí embaixo. Ah, é só aceitar embaixo. Já está aí. É só adicionar. Tá. Isso. Ah, é? Eu sou muito leigo. Você aprendeu bem Ah, também mexer, né? Na ah, plataforma. eu me obriguei, né? Porque a gente tem as aulas toda É, semana, então a gente tem que aprender, né? tem que aprender. Eu E, também aprendi e algumas mais coisas. e aí, o que acontece? A gente tanto aprende quanto passa as informações aos nossos colegas aí, né? E a Isso. gente tem aprendido junto, né, Eduardo? Oh, E oh. você foi uma pessoa que me ensinou bastante, né? E sempre Eu estamos aprendi com a trocando gente. conversa. Isso é É, interessante. é. Bom, falando um pouquinho desse caso aí, a gente, por sugestão dos próprios envolvidos, né? Sim. Eles sugeriram um nome, mas o nome poderia até identificar o pessoal, né? Então a gente colocou Caso Carvalho. Caso Então, Carvalho. essa é uma situação de um relatório parcial é, e de comunicado oficial da Academia Brasileira de Estudos Exobiológicos e Yoga. Sim. Depois da live eu passo aí para o Eduardo para que adicione aí os dois endereços, né? O endereço da escola e Sim. também o endereço
do meu canal particular, que eu lancei um canal há pouco tempo, né? Sim. Então, um canal que eu vou falar sobre mistério, canal falando de mistérios. Inclusive, eu gostaria de pedir a permissão, Eduardo, aqui já, se eu poderia baixar daí essa live e também as outras duas lives, as duas últimas lives que fizemos, para que eu possa colocar no canal lá para também. Isso, pode pegar sim, pega sim. Então, eu fico muito agradecido. Então, pessoal, aí a gente colocou aí a questão dos direitos autorais, né, os direitos reservados, justamente porque um espertinho aí, que se diz pesquisador, né, ele pegou todo o material e jogou na mídia. E, por sorte, esse material caiu nas mãos de pessoas conhecidas, minhas, e que vieram saber como que estava acontecendo, né, tiveram acesso ao material e vieram perguntar diretamente para mim o que tinha acontecido. Então, eu tomei ciência de todo o material, e aí eu fui e passei o material oficial da escola para que o jornalismo fizesse tudo sério, né? Tudo de forma correta. Então, a gente colocou aí esse símbolo de direitos autorais aí, né? De todos os direitos reservados, justamente para que a gente possa estar usando o material correto, o material verdadeiro, e não o material apócrifo ou sem uma origem correta. Então, quem está nos assistindo, se vê em qualquer outro lugar um material que não tenha não esteja como esse que vai ser apresentado, que é sinal que o material foi pego de alguma forma não autorizada. Né? Então, a nossa equipe de pesquisadores, né, eu, o professor Jefferson Borba de Souza, né, eu chamei ele porque ele era um agente americano, né? Então, como ele era um agente americano nessa área, ele sabe muito bem nos orientar do que deve ser feito em relação a um caso desse. Que legal, hein? Ele sabe, hein? Assim, se a gente for analisar, quem não queria estar hoje no meu lugar, à frente de um trabalho desse, de uma pesquisa desse tipo de situação, né? Muita gente que é muito famoso gostaria de estar presente no meu lugar. E eu estou aqui, de alguma forma, tentando fazer o melhor trabalho possível e, principalmente, contando com a ajuda de uma equipe valorosa. Então, professor Paulo César de Oliveira, também nosso conhecido, professor que tem me ajudado bastante nessa parte de entendimento também. A professora Thelma Cap, que é aqui de Ponta Grossa, ela é psicóloga, e ela está fazendo a análise, toda essa parte da análise psiconeural que envolve os contatados, né? Eu digo os contatados. Sim. Para a psicologia é muito importante mesmo, Dirceu. Sim, com certeza, com certeza. E a partir do momento em que tiver tudo finalizado, toda essa parte de pesquisa, aí a gente vai emitir um relatório, que já está mais ou menos encaminhado, a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu, e a gente precisa, no caso, fazer essa discussão final para que tudo seja definitivamente acertado. Bom, a apresentação do caso. O caso aconteceu no dia 11/4/22, portanto, menos de 20 dias, né, atrás, e ele se assemelha muito com o caso de Varginha, certo? Por quê? Por que se assemelha? Pelo tipo de ser que se apresentou e as características apresentadas por esse ser. Ainda hoje eu estive conversando com uma pessoa, inclusive vai vir no canal da escola, nos próximos dias vai falar sobre o caso de Varginha, né, numa visão que nunca foi dita, onde ele vai contar detalhes que nunca foram contados. Então isso vai ser bem bacana. Vai ser provavelmente não na próxima quarta, mas na outra quarta-feira. Mas fica aí, a gente divulga aí essa informação. Então, o que aconteceu nesse dia 11/4? Por volta das 6h40 da manhã, aqui está errado o horário, é 5h40, agora que fui perceber que tem uma coisa erradinha aqui.
Por volta das 5h40 da manhã, né, o vizinho dos fundos viu uma silhueta na janela do quarto. Então ele não entendeu muito bem, mas ele, na visão dele, era o vizinho dele que sempre vinha ali, porque ele sabia que o cachorrinho do vizinho às vezes pegava o chinelo dele, subia ali para cima ali e jogava ali. Então o vizinho levantava, às vezes vinha ali buscar o chinelo, o sapato, só que ele não se tocou que o vizinho não estava lá na casa, né? O vizinho chegou por volta de 11 horas no local. Que são 3 casas no mesmo terreno, assim, que pegam de quadra a quadra, né? Sim. Depois, então, 5h45, a contratada principal, né? Ela sai da casa e dá de cara ali com um ser na sua frente. Então, ela viu embaixo do limoeiro um ser que, segundo ela, né, tinha embaixo do limoeiro. Ele tinha mais ou menos 1,20 m de altura, ele tinha uma pele marrom, né, oleosa, os olhos vermelhos, as mãos dele tinham 3 dedos, estavam segurando num galho de maracujá que tem lá, e sobre a cabeça dele tinha três protuberâncias, ou seja, lados, né? Então, o que acontecia? Ela olhou para aquele ser, ela chegou próximo dele a uma distância de aproximadamente, assim, pelo que a gente investigou, uns 2,5 a 3 metros de distância, né? Nossa. Ele olhou para ela, ela olhou para ele e ela entrou em pânico naquele momento, estado de choque. E ela conseguiu voltar, né? Ela voltou para trás e entrou dentro da casa, assim. Na medida que ela foi chegando próximo da porta, o ser saiu dali e seguiu sentido ao fundo do terreno. Né? Então, vou mostrar alguns detalhes aí. Na sequência, seguiu no sentido do fundo do terreno e pulou um muro e foi embora. Ela mostrou o caminho, né? Que ele seguiu. Aí ela entrou para dentro da casa, fechou a porta, travou a porta, porque ficou com medo que o ser voltasse. Nisso, ela pegou o celular e mandou uma mensagem para um amigo da família. Né? E daí, o filho dela, o mais novo, que ouviu ela falando, acordou assustado e foi querer saber o que aconteceu. Ela contou mais ou menos. Ele saiu lá para fora para ver, né? Não achou mais nada, não viu mais nada, né? E nesse intervalo de tempo, ele voltou e ela falando alto e falando que viu alguém com passos largos. O outro filho dela, que é o mais velho, também acordou assustado e escutou, achou que era um problema com o vizinho do meio ali, que ele tem os filhos e às vezes os filhos dele não estavam muito bem. Sim. Ele achou que era problema ali, ele correu lá para ver o que estava acontecendo e ela contou essa história. Aí ele acalmou ela e tal. Aí ela colocou a possibilidade de entrar, chamar a polícia e tudo mais e tal. Mas aí o que aconteceu? Ela pegou, o filho dela falou assim, olha, não, vamos fazer o seguinte, vamos procurar um ufólogo, alguma coisa assim, e ver o que eles falam. E ele entrou em contato, achou eu no Facebook, entrou em contato comigo, 9 horas, mais ou menos, ele entrou em contato comigo, 9h15 ele já me mandou o áudio, mas eu só fui ouvir perto das 10 horas o áudio. Às 10 horas. Aí eu ouvi, já retornei uma ligação, já fiz as orientações prévias da situação, tudo bonitinho, tudo, falei como tinha que ser feito, né? Pedi para que eles não comentassem o caso com ninguém, a princípio. E eu, nesse intervalo de tempo, entrei em contato com a equipe, né? A equipe de pesquisa. E o Jefferson, como já conhece essa situação toda, já me passou as orientações. E eu cheguei no local às 10h48 da manhã. Isso, então, 11 horas, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 horas depois eu estava já registrando o fato. Então, fiz uma verificação prévia da área, analisei os fatos, né? E fiz aí os registros em áudio e vídeo de toda a situação que estava lá. Então, colhi os relatos da testemunha principal, filmei os locais, colhi as amostras,
fiz as coletas dos materiais necessários, né? Foi até aí, entrei em contato com a equipe, conversamos, né? Ela contou o relato prévio para a equipe e por volta de meio-dia eles já tinham tomado a decisão de vir a Ponta Grossa, né? Tanto o Paulo como o Jefferson para vir para Ponta Grossa para continuar a análise. Nesse momento aí eu já tinha já tinha coletado todos os materiais necessários. Começou a chover muito forte nessa região. Nossa. E todos os sinais que nós tínhamos ali, eles simplesmente foram apagados, né? Então a gente não sabe, não teve mais resquício. Dentro desses materiais que foram, a gente tem algumas fotos, por exemplo. Então essa é a área onde o ser estava circulado em vermelho aqui, né? Então talvez eu consiga aumentar aqui. Aumentar é naquela parte onde tem a lupa. Embaixo tem uma lupa. Sim, mas é que se aumentar muito aqui. Então aqui, ó, pessoal, dá pra gente ver aqui, ó. Isso. Né? Ó, tem um pé de laranjeira aqui, né? Então o ser ele passou por essa parte onde eu tô fazendo aqui um movimento com o mouse. Mas ela diz que ele fez um movimento correndo ou não? Ele seguiu em passos largos. Em passos largos. Isso, aí no fundo aqui desse terreno tem um muro que dá acesso a uma casa do meio. Aí ele circulou essa casa, passou para outra casa e saiu lá para o fundo do terreno lá. Ah, ele saiu. Isso. Ele me fala uma coisa, esse local tem cachorro? Tem bastante, tem uns 5, 6 cachorrinhos lá. Eles ficam nessas casinhas aqui, até por sinal. Mas eles chegaram a latir, que latindo avisa muita coisa, né? Não, eles estavam assustados, eles faziam gemidos, eles gemiam assustados e tudo mais. Nossa. E tinha um outro cachorro, que era um cachorro branco, e esse cachorro, eu não cheguei a ver ele lá, mas ele estava muito, segundo informações, ele estava muito inquieto. Tanto que quando o Paulo chegou, esse cachorro atacou o Paulo e mordeu o Paulo. Nossa. Só que a mordida tem que ser levada em consideração, até porque foi uma mordida redonda, fez um ferimento redondo, como não com marcas de mordida canina e nem marcas de laceração. Esse rapaz que estava dormindo, ele ouviu os barulhos, era um barulho igual dessa parte da plantação ou não? Não, ele acordou com a mãe contando, né? A mãe dele contando, né? Então, sim. Aqui, ó, é o local onde ele estava. Aqui, se você olhar bem aqui, ó, aparece o ramo aqui do maracujá, né? Sim. Então, aqui tem umas fotos mais detalhadas aqui. Sim. Deixa eu só diminuir agora, que agora tem que diminuir, né? Então, aqui, ó, é o raminho onde ele estava segurando, era esse aqui. Até uma crítica que foi feita, por que eu não cortei o ramo? Pois mas daí eu ia matar uma planta ali, né, sem necessidade. Sem necessidade. Aqui é o mesmo local, né, então essa parte aqui, ó, é a parte do solo aqui, ó. Sim. Então aqui dá para olhar essas plantinhas, são as que estão ali, ó. Aqui, ó, em cima. Então essas é o mesmo local aqui. Desse local foi feita uma coleta de material do solo. Do solo, ainda bem. E aqui existem outros sinais. Então, aqui por onde o ser caminhou em passos largos para sair lá para trás. Então, toda vez que está amassado, isso significa que realmente houve a passagem, né? Aqui está amassado, ó, pode ver. E uma coisa que chamou a atenção, que nesses galhos que estão aqui quebrados, pode ver que eles estão aqui, ó. Vamos ver se eu consigo ampliar para mostrar. Está amassado. Ó, os galhos aqui, ó, no chão aqui, ó. Isso, certo? Sim. Então, nesses galhos aí tinha uma folha que tinha uma gota que a gente nessa folha e a gente analisou. Olha aqui, ó, aqui dá para ver ela. Ó, tem uma gotinha que estava aqui, ó. Então a gente fez uma coleta dessa folha com mais 2 folhas próximas, né? Que está no mesmo galho, e a gente fez uma análise disso aí, né? E mostro mais à frente ali sobre isso. Então, ó, aqui tem mais amassados aqui, né? Ó,
mais amassados em outro ponto, a folha. Aqui é um local onde a gente conseguiu localizar aonde ele tinha pisado lá embaixo do limoeiro, né? Vai ver que aparece um sinalzinho aqui, ó, fraquinho. Infelizmente o sinal é fraco, parece ser um ser leve, né? Uhum. Aqui as amostras, né? Amostra 1, amostra 2 e amostra 3 e as folhas. Então, a amostra 1 é onde o ser estava embaixo do limoeiro. A amostra 3 é o que estava embaixo da folha. E a amostra 2 aqui é onde o ser pulou o muro pro outro lado, né? Então, nesse lado, quando ele pulou o muro, ficou essas marcas no chão aqui, ó. Não tinha essas marcas? Não, aqui ficou bem visível as marcas. Porque aqui era o seguinte, aqui tinha um resíduo de carvão em cima aqui, ó. Tinha. E ficou bem pisoteado aqui. Então, provavelmente ele usou para pular para lá e depois para voltar nesse mesmo lugar. Ela não percebeu que essa criatura tinha um cheiro forte? Porque o caso de Varginha tinha um cheiro forte. Tinha. Durante a entrevista eu perguntei se tinha cheiro. Ela falou que era um cheiro parecido com água sanitária. Uns então, falavam cheiro de amônia. É que, na verdade, é o seguinte, as pessoas falam assim, cheiro de amônia, mas quantos de fato conhecem o cheiro de amônia? Sim, isso é verdade. Quantas pessoas de fato conhecem o cheiro de amônia? Né? Então, o que o pessoal leva? Tem um cheiro tem um produto que o pessoal usa na limpeza que tem um cheiro, que eles dizem cheiro de amoníaco, que é muito semelhante, o cheiro de desinfetante, alguma coisa assim. Então, era esse o cheiro que ela percebeu naquele momento, cheiro de amônia, que também é muito confundido, por exemplo, com o cheiro de enxofre, né? O cheiro de ovo podre, por exemplo, né? O cheiro de ovo, alguma coisa nesse sentido assim. Então, lembra muito esse cheiro. Então, o odor é uma coisa difícil. Agora, o cheiro de amônia, gente, é muito forte. E, além do mais, é irritante. Ninguém consegue cheirar amônia por mais do que 2 ou 3 segundos. Então tem que tomar cuidado esse negócio assim, né? Eu acho que não dá nem para analisar, porque tem gente falando que através desse cheiro pode ser um intraterreno, mas a gente tem que ir devagar, né, Dirceu? É difícil, né, dizer isso. Não, na verdade, se a gente for analisar, a chance de ser um intraterreno é bem grande. É grande? Porque o pessoal fala que o cheiro tem a ver, né? Tem. Olha, por que tem a ver? Porque o interior da Terra, quando você vai próximo a um vulcão, ele exala cheiro de enxofre. Enxofre é forte. Sim, e quando você está dentro do solo, você tem o cheiro dos sulfetos. Sim. Né? Então você tem esta particularidade de odor. Só que, como as pessoas muitas vezes não conhecem, elas acabam fazendo esse conflito, né? Esse aqui foi um outro ponto que a gente achou essa marca no chão, bem visível, né? Aqui tinha sido meio que carpido próximo, então a terra ficou meio solta. Então tinha essa marcação e tinha umas ranhuras no chão. As ranhuras eram de cachorro. Dá para perceber que é uma forma de uma pata ali, não é? Isso, é uma pata. Não dá para a gente ver bem, mas a gente consegue ver aqui, ó. Tem uma parte mais aqui assim, ó. Ó. Eu não sei se no computador dá para fazer, né, Dirceu? Mas também no computador dá para fazer aquele contorno, né, com uma linha, né? Isso, aqui não dá para mim fazer, mas ó, se a gente pegar aqui, ó, vou tentar circular aqui, ó. Não dá para aproximar mais, não, né? Não, porque ele não vai aumentar. Ele vai distorcer. Mas olha aqui, ó, dá para a gente olhar aqui, ó. Parece aqui, ó, que assim parece que é uma pegada, ó. E daí quando a gente vem para cá, ó, tem os dedinhos aqui, ó, tem um dedo para cá, tem um dedo para cá e um dedo para cá. Isso. Entenderam? Então, é mais ou menos isso. Essa é uma situação interessante. Aqui foi feita a análise da folha. Certo? Então, eu peguei aquela folha, fui eu mesmo que procedi esse ensaio. Né? Eu coloquei no computador, no microscópio.
peguei a mesma folha e observei a parte da mesma folha, a parte que estava sem o contato com o líquido e a parte que tinha o contato do líquido. Essa diferença de cor aqui, mais clara, mais escura, isso não leva em consideração. Por quê? Porque isso é ajuste automático do equipamento. Certo? Dependendo da situação de luz, ele faz o ajuste automático dessa iluminação. Então não tem como você deixar no mesmo tom de luz. Pelo menos eu não tomei esse cuidado com relação a isso. Mas a gente consegue perceber que aonde não tinha o contato com o líquido, a folha estava tendo uma degradação. Uma degradação, sim. Assim, normal, ó. Normal. Certo? Normal. Sim. Já a parte que estava com o líquido, veja que são degradações pontuais, ó. Sim, essa parte escura, principalmente. Era interessante, são esses pontos aqui, que tem aqui, que tem aqui, ó, certo? Tem mais alguns pontos, assim, que chamam a atenção, né? Que eles, com a luz projetada sobre eles, emitiam um brilho maior, que não deu para a gente fotografar com um tamanho menor, né, para mais de perto. Então, o máximo que a gente conseguiu verificar isso foi 100 vezes. Então, olha aqui, o mesmo local das duas fotos, né, feito em 50 e em 100 vezes. Então, você veja aqui, ó, essa situação. Já em 200 vezes, a gente já não consegue ver mais nada. Então, a gente não conseguiu ver mais nada em 200 vezes. Aqui é a equipe de pesquisa que chegou por volta das 19 horas lá no local, né? Eles viajaram lá de Maringá. Então, o Paulo e o Jefferson estiveram presentes no local, né? Eu também estive ali, né? Apesar que parecendo pontos diferentes, né? Mas é no mesmo lugar, nós estamos na mesma mesa, os três, né? Sim. Também uma testemunha. E essa porta dos fundos aí, que aparece atrás do Jefferson, é a porta que dá acesso ao quarto do filho mais velho, né? Então, essa porta aí, por incrível que pareça, no final da investigação, ela abriu sozinha. Ela abriu sozinha. Então, isso indica que não é só esse o fenômeno que a gente tem no local. A gente pode ter mais fenômenos aí para serem estudados, o que levaria aí de 8 meses a 2 anos de pesquisa bem estruturada. Depois foi feito o trabalho lá, né, aplicando técnicas, e foi feito um retrato falado desse ser, que era esse ser aqui que foi levantado. Quando foi mostrado para a senhora esse ser, ela entrou meio que em desespero e confirmou que era o ser e começou a chorar, né? Então, essa foi uma situação bem interessante que a gente teve, onde a gente percebeu, ela não estava mentindo, né? Ela viu alguma coisa muito, muito interessante naquele lugar. Então, a gente tem que respeitar as pessoas, respeitar tudo, né? Então, o que a gente fez? A gente preservou ao máximo que a gente pôde o caso, para que a gente não tivesse... não expusesse as pessoas envolvidas. No dia seguinte, né, na terça-feira, dia 12, ela nos contou, né, que por volta das 5h45, aí também está errado aqui o horário, né, 5h45, ela também viu novamente no mesmo local, só que nesse caso mais 2 seres. Ela viu? Nesse caso, viu, eles voltaram no dia seguinte. Da mesma raça? Da mesma raça, só que um era maior e outro era menor. Jura? No dia anterior. Amado. Então ela teve 2 visões interessantes que foi no mesmo horário. Às 5h45 no primeiro dia e às 5h45 no segundo dia. Que é o horário padrão que ela sai para fazer no caso dela, ela sai para fumar um cigarro, né? Sim. Então, é a hora que ela levanta, ela fuma um cigarro e depois volta a fazer o café para os filhos, né? Então, você veja aqui a situação, né? E daí ela falou que quando viu, ela não teve medo dele, simplesmente
mandou eles saírem de lá e atropelou eles de lá, e ela não se preocupou em filmar, fotografar, nem nada. Ela simplesmente entrou em choque novamente, e a gente está acompanhando ela. Eu tenho passado cada 2, 3 dias no local para ver como que está a situação. Às vezes chego, às vezes não chego, né? Para saber como que está. Bom, das amostras lá foram feitas as análises, tudo, né? A gente fez a análise usando um LX700, que é um equipamento que faz análise química por fluorescência. É importante frisar que esse tipo de teste não pega o carbono, sim, não pega o hidrogênio e não pega a umidade, certo? A presença de umidade ele não pega. Então, o que tem? A amostra tem que estar seca, para não ter umidade, e assim foi procedido o ensaio. A amostra 1 e a amostra 3, que era a amostra que estavam, elas deram parecida, mas a amostra 2 ela teve alteração. Então, entre as principais alterações que tivemos nessas amostras, a amostra 1 e a amostra 3, elas tiveram óxido de silício, que é areia, né? Sim. 74% e 80% aí do material, dentro da normalidade de um solo para aquele jeito. A parte de óxido de alumínio, ele deu dentro da faixa do esperado, né? Os 3 resultados. Sim. E o cálcio, na amostra 1 e na amostra 3, deu aí 1,6% e 2%. Então, dentro do que é o esperado para o tipo daquele material que tem na região. A amostra 2, que é o local onde teve o contato lá, deixa eu voltar aqui, mostrar. Sim. Esse local aqui, ó, certo? Foi colhido a amostra aqui nessa parte do fundo aqui, ó. Então foi pego do solo. Certo? Tá. Foi pego do solo. Tem carvão? Tem carvão, mas o ensaio não pega carvão, e o carvão é carbono, não é cálcio. E o que a gente percebeu foi que o silício, ou seja, a areia, ela caiu lá dos 70% para 24%. 24%. Nossa, é uma coisa assim, difícil de você olhar para aquele solo e dizer que que seria uma mudança em 10 metros tivesse uma mudança tão grande da presença. Pode ser, pode, mas foi um fato. E outra coisa que chamou atenção foi a presença do cálcio, 42%, enquanto tinha dado 1,6% e 2%. Sim. Então, isso foi algumas situações assim que chamaram bastante atenção. Teve bastante. Os vizinhos do lado, o Dirceu, tem vegetação também na casa deles? É tipo um sítio? Não, é área urbana. É área urbana? Área urbana, é a área central da cidade, assim, tal. Digamos. Nossa, assim, um local próximo. Essas criaturas, né? Não tipo assim. Bom, lembra que eu falei na outra live aí, né? Quem perdeu essa outra live pode procurar aí no canal lá atrás, uns 2 anos atrás aí, né? Depois você pode colocar até essa live aí na descrição, se você achar ela, coloca na descrição para que as pessoas possam assistir. No chat. Coloca lá. E aí na descrição do vídeo você pode até colocar aí o link para as pessoas acessarem essa live aí. Tem 2 lives lá. Tem essa e tem um projeto Dharma lá, né? Então, o que acontece? Lá eu mostrei que existem túneis na cidade, né? A gente tem vários túneis na cidade. E esses túneis, eles estão próximos a esse local. Certo? Tá. Esse seria um momento. Sim. Como na descrição da pessoa lá, da testemunha, os pés teriam membranas, isso indica que esse ser pode ser um ser aquático também. Entende? Porque ele vai usar as membranas para poder nadar também, né? Nadar, exatamente. Então você veja bem. Então, pode ser um ser aquático, um intraterreno, né?
São observações que estão sendo observadas e investigadas. Não é uma afirmação. O que nós temos são evidências. Tipo assim, bom, aí a gente fez toda a análise do caso, aí eu reuni, junto com a equipe, um grupo de ufólogos do Brasil e do mundo, né? Sim. A gente conversou com vários ufólogos e a gente apresentou o caso e o grupo considerou uma alta probabilidade sobre esse caso, certo? Só com o material que foi exposto. Então, agora, nós passamos para a segunda parte da investigação, né? E ainda está em investigação, nós já fomos lá, já fizemos alguns outros testes, né? Por exemplo, como eu falei ali, a porta chegou a abrir 1 hora lá sozinha, isso indica presença de energias. Então, a gente foi lá com um equipamento adequado, a gente fez uma medição no local, né? A gente documentou tudo isso, tudo certinho. Então, tudo isso são evidências que vão dar maior responsabilidade à pesquisa, mais claridade para a pesquisa, deixar a pesquisa mais objetiva e mais completa, né? Agora, nós podemos ter diversas situações naquele lugar. Agora, para a gente dizer que a pessoa viu um fantasma, como alguém falou, viu um fantasma, como provaria as evidências, as marcas, né? Então, alguma coisa aquela senhora ela viu naquele lugar. Certo? Então, não podemos negar que alguma coisa esteve lá. Isso é evidência. Né? As evidências contam isso. Elas comprovam isso. Então, a gente não tem como dizer que lá não tinha um ser. Lá tinha alguma coisa. O que era? A gente não sabe porque eu não estava lá. Mas as evidências, né, apontam que era um ser com as condições, com as características que foram apontadas. Né? Então, dentro dessa situação, a gente está analisando e, como eu falei, o caso segue em investigação. Nós já tivemos aí o uso de outros equipamentos lá no local, a gente está fazendo um acompanhamento psiconeural, né, para a gente saber se isso teve algum afeto da saúde das pessoas envolvidas, para a gente saber se as pessoas têm um comportamento natural. A gente já fez isso e já está mais do que provado que são pessoas que têm um comportamento normal, então não tem do que a gente se preocupar com relação a um possível desvio mental que levasse a esse caso, né? O fato deles gostarem da ufologia, né, não quer dizer que eles criaram essa mentalidade, né? Porque eles qualquer pessoa pode gostar de um determinado assunto e não ter, mas às vezes a sorte bate na sua porta, né? Então, por exemplo, esse caso foi um caso que a sorte bateu na minha porta, né? Então, a gente segue trabalhando desse caso, investigando o caso, tentando deixar o mais evidente, o mais real possível, com muita transparência, né? E hoje é um dos assuntos que está sendo discutido aí por vários canais, né? Daqui a pouco tem mais uma live, né? E parabéns para você, né, Dirceu? Porque você deu entrevista na rádio, né? Pois essa entrevista. Né? Essa entrevista da rádio foi bacana. Pode remover aqui o material? Pode tirar, né? Tirar que já acabou aqui. Foi legal porque o do rádio não estava programado para ser sobre o assunto. Sim. A da rádio foi agendada uns 20 dias antes, no início do mês, para que eu fosse falar sobre os casos de Ponta Grossa. A gente tem vários casos em Ponta Grossa, né? E era para a gente ir lá e justamente no dia anterior ao fato, a gente tornou o caso público para todos os ufólogos. Sim. E daí já não era mais novidade. Não era, né? Quando eu cheguei lá, né,
eles já sabiam o que estava acontecendo e tudo, né? Então, eles acabaram perguntando tudo sobre esse assunto e aí foi aí o pontapé inicial. E ainda bem que a gente conseguiu trazer a história real, a história verdadeira, de como as coisas aconteceram, sem que a gente, de alguma forma, escondesse alguma coisa, né? Lógico que a gente não pode mostrar tudo que a gente tem. Não porque a gente não quer, mas a gente tem que trabalhar com responsabilidade. Né? Muitas pessoas queriam, você tem que mostrar às pessoas, você tem que dizer onde que é o local. Por quê? Já pensou se fosse um de nós lá naquele local, tivesse na situação deles lá, será que a gente ia querer exército na nossa porta? Um monte de imprensa querendo fazer um monte de pergunta toda hora, um monte de curioso chegando lá. O que aconteceu? Então, a gente não quer isso, né? Então, o que a gente faz? Isso. A hora que eles se sentirem confiáveis em querer contar, em querer falar sobre o caso, aí eles podem falar o que eles quiserem, aí eles vão ter amparo para contar o que realmente aconteceu, amparo científico, inclusive, né? E as investigações continuam. Prova que pode ser um ser intraterreno, a gente não tem, mas nós temos as evidências que a uns 300 metros dali existem várias saídas de túneis, né, que desaguam com água de esgoto. Né? Então, isso aí é uma evidência de que eles podem ter vindo por esse local. E a cidade é cheia de canais, né? Canais subterrâneos, rios subterrâneos, cavernas, são mais de 300 quilômetros de cavernas só na região dos Campos Gerais, em torno de 100 quilômetros de túneis que foram construídos no século XVI, garimpos no século XVII, né, garimpos de ouro, né, estação era bastante grande, né, então a cidade tem lagos subterrâneos na cidade também, e pouca gente conhece todo esse assunto aí, né. Nossa, lago subterrâneo é incrível. Bem no centro da cidade. E pouca gente sabe, esse lago fornecia água para uma das principais cervejarias que a cidade tinha, bem no centro da cidade, que era a antiga Adriática, que mais tarde virou Antártica. E essa Antártica virou a Antártica original. Né? A cerveja Antártica original que temos aí no mercado, né? Não estou aqui fazendo propaganda, mas só estou contando a história da cidade. É que eu não sei direito a pronúncia do nome dessa pessoa, mas ele já falou, né? Quantos metros tem? Era de 1,20, a mulher viu um pouco mais alto, outro dia outra criatura, né? Então, era em torno de... Pelo tamanho que ela mostrou, era em torno de 1,20 m. Daí, no outro dia, ela falou que um deles era maior e outro menor. Né? Então, esse menor pode ter confundido um pouco e pode ter sido até o mesmo ser, né? Ou pode ser 3 seres, e a gente até suspeita da possibilidade de um ter desaparecido, né? O primeiro ter desaparecido. Eu não sei se o Rômulo tá ainda aí, mas o Dirceu acabou de dizer, né? Não é uma área nenhuma com floresta, né? Provavelmente tem essas entradas aí desses túneis. Não, lá tem, por exemplo, o que acontece? A uns 300 metros tem o rio, né? Tem o rio, Tem o rio. Sim, com mata. É uma parte ambiental, uma parte de recuperação de vale, é um fundo de vale, essas coisas assim. Então tem, tanto que a gente, no fundo dessa rua, tem um valo de mais ou menos uns 30 metros de profundidade. Sim. Né, e aonde supostamente ele teria entrado. Sim. É difícil definir a criatura, porque não tem como definir. Você falou aí réptil, mas não tem como definir ainda direito. Não, na verdade a gente sabe pela descrição é um ser humanoide. Humanoide. Humanoide, fala, né? que tem duas pernas. Pode falar. Que tem 3 dedos, né? Tanto na mão quanto no pé. E nos pés é semelhante a um pé de frango, alguma coisa assim, só que com membrana entre os dedos, né? O que mostra muito o detalhe lá que a gente viu da marca lá que eu mostrei. O Romulo falou que lá tem algumas áreas que tem o escape, né?
O escape é aquela área montanhosa, né? Assim, né, que você está falando, né? Eu não entendi muito o que ele falou por escape, né? Eu acho que Mas eu acho que é. Em que sentido, Romulo? eu não entendi Pode, que sentido foi por. você quer explicar? Não é uma área montanhosa, se eu estiver enganado. Não, na verdade é uma área assim que ela é Ponta Grossa, assim, é uma cidade que tem muitos altos e baixos, né? Então o que Sim, acontecia? Quando a cidade foi fundada lá em 1823, se não me engano, 1823, quando Dom sim. Pedro I veio aqui, que fundou a cidade com a intenção de vir aqui trazer uma capela nova para a cidade. Então, como tinha a história das Seis Marias e tudo mais, os donos das propriedades aqui, eles não entraram num acordo onde seria esta nova capela, né? Porque até então tinha a Capela Santa Bárbara, que era mais na área rural daqui, uns 8 quilômetros retirado na região dos Ah, Alagados. agora eu entendi. É que o Romulo provavelmente deve ter errado sem querer. Ele quis dizer se conseguiria escapar sem passar por outra casa. A criatura, no caso, né? Não, na verdade é assim. Provavelmente não. Ele estava nessa casa. Então o terreno lá ele abrange de uma lateral até a outra. O terreno pega as duas, uma faixa de Sim, terreno que estão em duas ruas paralelas. sim. Só que nesse espaço de duas, tem uma casa que está para a parte dos fundos, né, e outra para a parte da frente. Ambas dão para ruas. E no meio tem Sim. uma casa. No meio E dessas esse, duas casas tem uma casa. Então o cerco cruzou esse terreno que ele não é totalmente fechado. Ele tem algumas situações de cerca que divide, né? Mas sim, o muro é 1,20 m, mais ou menos 1,40 m de altura, no máximo. E depois a outra não tem. Só tinha uma telinha, mas essa tela não foi danificada. Então, sim, provavelmente ele pulou uma parte que tinha madeira lá, que tinha uma estrutura lá, onde ficou essa marca no chão. sim. É. Mas se for comparar o túnel, Dirceu, tá longe dessa casa, né? Uns 300 metros. Ah, nossa, mas é caminho, hein? Não é muito, né? Não é muito. Ah, não, não, não. Não, porque, Comparando, é quase não. a distância da minha casa até a escola. Agora que eu Se você analisei jogar bem, 300 metros, vamos comparar aí que não tá no longe, não. máximo, no É, máximo nós temos aí o que? é. Umas 6 casas, uns 6 lotes de casa e o resto já começa o mato. Ah, entendi. Mas daí Interessante para isso. chegar até o túnel, até chegar ao rio, né? É uns 300 metros, né? 300 metros. Isso. É legal. Mais alguma coisa? Perguntas aí, estou aberto às perguntas aí. Deixa eu É, ver. É infelizmente que, ou a, felizmente é o que é eu que posso falar até no momento, né? o pessoal só deu agradecimentos. Isso é uma boa parte do pessoal aqui. Tem uma observação interessante aqui do Rômulo, né? Agora, Isso, tem que instalar câmeras lá isso. nos pontos em que o ser poderia passar. Olha, a gente até pensou nessa possibilidade, né? Sim. Inclusive, a gente observou se na região lá teria algum ponto de câmera lá, né? Uma casa com câmera. E a gente não encontrou nenhuma das casas tinham câmeras externas, ou pelo menos que a gente poder ver. E a gente também não ia chegar nas casas para despertar o interesse das pessoas, né? É Porque verdade. poucas pessoas, somente eles lá que É, estão sabendo do caso que aconteceu tão próximo das casas deles, né? Então, o que a gente fez? A gente está mantendo o sigilo do caso, sigilo do local, da localização, para que os curiosos não vão lá e incomodar os moradores na região lá, né? Também isso é uma situação que é importante a gente observar, né? Agora, para a gente colocar a câmera na casa deles, existem algumas condições que a gente precisa levar em consideração. Bom, eu vou lá instalar uma câmera. sim. Primeiro, eu tenho que ter uma autorização por escrito,
registrado em cartório. É. Certo? Segundo, para que eu possa verificar se houve alguma movimentação, primeiro, as pessoas da casa precisam assistir, verificar se tem algo que elas podem impedir que você assista, para depois elas liberarem que você faça a análise desse material. Sim. Caso contrário, é só com autorização judicial. Sim. Certo? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com tudo isso, para que a gente não entre em conflitos desnecessários. Então, analisando toda essa situação, talvez não compense, né, você fazer esse trabalho aí, porque o desgaste pode ser muito maior do que você imagina. É verdade. Tem uma outra observação ali, ele fala de câmeras infravermelho multiespectrais. Eu, na verdade, eu até tenho essas câmeras aqui, eu tenho 3 câmeras dessa, e tenho o sistema que eu posso utilizar, mas devido a essa situação, né, a gente tem que... Agora, se a gente tiver mais informações na região, isso a gente vai ver a possibilidade de fazer essa instalação, sim. Isso é interessante. A outra pessoa perguntou se há a possibilidade de ser o intraterreno, apesar que a gente falou bastante em relação a isso, né? A possibilidade existe, é bem grande, né? A possibilidade existe. Inclusive, não só esse, mas também lá de Varginha também existe essa possibilidade de ser intraterreno. E não ser uma possível nave que tenha caído. Agora, falando nisso, é muito importante a gente deixar bem claro que não existe registro de presença de naves em relação a esse caso. O que existe são vários vídeos que chegaram, inclusive, para a gente, dizendo que tinham naves, que tinham um monte de situação. Deixa eu ver aqui se eu acho até uma aqui, e se eu puder compartilhar aqui, eu já compartilho. Sim, fica à vontade. Manda o link para os colegas, se inscreva em meu canal. Estamos com a presença do ufólogo Dirceu Klemba. É isso aí, você também pode entrar em contato aí, conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acessando aí o canal da Escola de Mistérios, Academia de Estudos Exobiológicos e Yoga. Vou passar aí o contato para o Eduardo, ele vai colocar aí na descrição aí do vídeo para que você possa conhecer lá um pouco. Inclusive tem uma live lá em que o Eduardo participou lá como meu convidado. Sim, tem, né? Enquanto isso, já vou tentar baixar aqui para a gente mostrar. E eu vou explicar aqui uma situação que é bem interessante, que muitas vezes as pessoas acham que elas vão dizer assim, mas é muito fácil, qualquer luz você pode já considerar isso, aquilo. Não é qualquer luz, você tem que analisar tudo, certo? É verdade. Tem que analisar tudo. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar a tela aqui e vou compartilhar um vídeo. Sim. Onde? Dirceu, pode deixar seu número para eles entrarem em contato? Sim, sem nenhum problema. Você quer que eu mostre na tela ou deixa aqui mesmo? Só coloque, tem mais um 9 aí na frente, né? Ó, já tá aí o vídeo. Tá aí o vídeo, coloca aí. Sim, bora. Pode colocar ele em tela inteira. Tela inteira? Olá. Tá. Isso. Filmando, lá. Olá. Ali. Olá, Bian. Você consegue ver a luz? Estou filmando. Olá, ó, passou de a luz novo ali, que tá passando em cima lá, ó.
Olha, passou Olha lá, mesmo. tá vendo? Olha, Ó, Olha lá, tá em cima das nuvens. passa aqui na frente. Olha em lá, cima do olha, prédio. em cima- Nossa, Olha. peraí. Vai de novo ou já tá bom? Pode mostrar mais uma vez? Vou ver se eu acho mais um aqui. Eu acho que eu tenho mais um aqui. Sim. Olha lá, olha lá. Filmando, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha ali. Olha lá. Olha lá, Bian. Você tá filmando? Tô filmando. Olha lá, ó. Passou de novo ali, ó. Olha lá. Credo. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Passa aqui na frente. Olha lá, ó. Olha aí em cima. Nossa. Peraí. Legal, hein? Muito legal. Bem interessante. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 3 vídeos, na verdade, né? Tem 3 vídeos. Acho que esse aqui é mais. Tá bem pequenininho aqui. Vou passar lá. Sim. Você é de Santa Cruz do Sul? Rapaz. Eu? Não, a pessoa que tá aqui não. Acompanhando o nosso canal ao vivo. Vamos tirar esse. Vamos compartilhar um outro vídeo aqui. Sim. Ixi, não tá querendo compartilhar? Não tá querendo? Agora apareceu. Apareceu aí. Vamos lá. Pode compartilhar. Aí, ó. Olha ali, tá vendo? Observe aí que tem bastante movimentos. Sim. Agora você observe, uma coisa que é bom a gente frisar aqui, né? O que as pessoas que estão nos assistindo acham que é isso? Sim. O que você que está aí no chat acha que é isso aí, hein? Você que está no chat, qual a opinião de vocês aí? Foi uma velocidade muito rápida, né? Pois é. Ó. Você vê, eu não estou aqui afirmando, em hipótese alguma, pode tirar, que isso aqui são naves, tá? Não estou aqui afirmando. Então, esses vídeos aí chegaram para a gente dizendo que estão falando que são naves. Ó, o Rômulo falou assim, são holofotes. Exatamente é o que a gente suspeita que sejam. Aí alguém falou assim, não, mas não são holofotes, não são canhão de luz, porque eles deixariam um rastro de luz, um facho de luz, né? Só que é o seguinte, a gente tem que analisar uma coisa. Esse facho de luz só fica se tiver nebulosidade. Se o céu estiver limpo, ele só vai aparecer em cima e bem fraquinho. E aqui na cidade a gente tem pelo menos 3 danceterias que utilizam este equipamento. Inclusive um é bem próximo desse local aí. Entendi. Então a gente está fazendo o nosso trabalho dentro daquilo que a gente pode fazer. Né? Então, o Rudy falou que é um OVNI. Não, não é um OVNI, Rudy. A chance de ser um holofotes aí é de 99%. 99%. Certo? 99%. Tá? A chance de ser canhão de luz, holofotes, alguma coisa. Né? Porque aí a pergunta é, esse movimento tão rápido, por quê? Porque você veja que ele está numa parte fixa no solo, mas ele está girando. No céu, isso vai ter um movimento muito, muito grande. Né? Então você veja aqui um deslocamento de 1 centímetro no solo, quanto desloca a luz no alto? Sim. É aquela questão de ângulo de deslocamento. Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Perguntas? Eu acho que não tem mais. O pessoal falando aí da importância da divulgação, né? Então,
Isso É está importante. tentando, de alguma maneira, deixar bem, bem claro as coisas para a gente não ter Nenhuma dúvida. nenhuma dúvida e também não ter problemas aí de estragarem o local lá. Então a gente vai trabalhar com descrição também. Descrição. Por enquanto não tem nenhum sinal que a vizinhança viu essa criatura, né? Depois disso, não. Os únicos contatados ali são os seres da família. Os seres da família. Os seres da família. Então, os seres não, as pessoas da família, né? Eles que foram os contatados. Fora isso, não temos nada além disso. Foi ótimo. Bom, considerado em relação à credibilidade, confiabilidade do caso, o grupo de investigadores dentro da conferência internacional que a gente fez com investigadores nacionais e internacionais é de pelo menos 75% de probabilidade. Probabilidade. Deu 50%, né? Pelo menos. 50%, né? 75% é ótimo, né? Então, nos próximos dias aí a gente vai ter o relatório final, né? Ainda não sabemos quanto tempo nós vamos levar para emitir esse relatório, porque a gente vai fazer o trabalho dentro daquilo que a gente entende de tempo necessário para ter um bom trabalho técnico e científico. Quem sabe futuramente, é claro que essa família não precisa revelar, de fazer um livro ilustrado com um desenho da forma que viu a criatura. Mas se ela quiser, não precisa revelar o nome dela no livro, nem o endereço. Né? Seria interessante, né? A gente não pretende... assim, quando eles acharem que eles estão em condições de falar sobre o caso, eles que vão decidir isso. A gente tem que respeitar isso, né? A gente vai respeitar isso aí, né? Eu vou respeitar isso quanto eu puder. Foi ótimo, Dirceu. É isso aí. Certo. Bom, pessoal, se tiverem mais alguma dúvida, então, você que está assistindo, vai lá no canal da escola, lá, né? Academia de Estudos Exobiológicos e Yoga. Eu vejo os vídeos que a gente tem lá, vejo o material que a gente já tem lá, acompanhe as nossas lives, a gente tem algumas lives, inclusive o Eduardo participou de uma delas. O canal Falando de Mistérios também é um canal que é meu, é um canal que nós estamos iniciando ele, eu iniciei ele semana passada, agora o trabalho dele. Por enquanto só tem lá, acho que 2 ou 3 videozinhos só. Né? Então agora vai essa live para cá, para lá, e vai mais as outras duas que eu vou ir baixar com a autorização do Eduardo, né? Já deu essa autorização aqui nessa live. Ah, sim, pode pegar. Baixar elas e vou subir lá naquele dentro do canal novo, tá bom? Então Eduardo, eu agradeço aí pelo espaço que você nos concedeu, né, para falar sobre o caso, pelas oportunidades que você já nos deu no passado, né? E estamos ali. Também. Deixa eu ver aí. Rômulo, Rômulo, manda mensagem para mim. Você tem o número aí, foi passado aí no chat aí. Entra em contato comigo. Certo? Entra em contato comigo e a gente conversa. Eu acho que tá certo o número, não tá? Acho que tá certo, né? Faltou um 9 só na frente ali. Ah, faltou um 9. Isso. Ai, meu Deus, faltou um 9. Onde que tá ele lá, o número? É mais um 9 na frente, é isso? Deixa eu já marco aqui. É 429 9997 6740. Só faltou um 9 na frente ali. Né? Uhum. Se quiser colocar aí na tela, fica à vontade. Tá, peraí. Na verdade, seria mais um 9, né? É isso, né? Isso!
Olha, uma observação importante ali do Rude, que ontem à noite lá passou um objeto luminoso em forma de um polvo na cidade de Santa Cruz do Sul. Interessante. Isso. Acho que agora que eu entendi o que ele falou do OVNI lá. Né? Sim. O Rômulo já disse que já pegou meu contato aí. Já? Tá tudo bem. Aí tá errado. Esse último aí tá errado, Eduardo. E de novo, né? Agora tá errado, né? Que peguei com a pressa aqui, por isso que eu... Nossa. Não. Tudo bem. Mas tem ali pra cima ali, você já tinha colocado ali pra cima ali? Que faltou o 7. É que hoje até que diz, é porque eu tô assim, porque eu tô me recuperando da saúde, mas eu tô um pouco melhor. Então tá bom. Por isso que eu tô meio... Não, tudo bem. Pergunta aí pro pessoal, se tiver mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Fique à vontade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Presente só tá os dois aqui no momento. Bom, então, não tendo mais perguntas aí, bom, só repetindo, então, é 99997-6740. Entra em contato aí comigo se quiser conversar alguma coisa aí, né? Depois eu coloco o contato aí nos comentários aí, mais tarde também. Nos comentários. Isso. Até da escola, do canal da escola também. Quiser colocar. Eu quero agradecer aí a oportunidade, né? E vamos para outra, né? Mais uma. Vamos para mais uma. Quando você quiser voltar também, viu, Dirceu? Sim, assim que a gente tiver novidades, a gente retorna com mais novidades aqui no canal. Sim. Beleza? Beleza. Obrigado, agradeço aqui o Dirceu. Uma ótima semana para todos. Valeu, hein? É isso aí, Dirceu. Valeu, namastê. Namastê. Tchau, tchau.